Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Lambert Araújo, eu estudo Pedagogia na Universidade de São Judas Tadeu. Eu estou no 8º semestre, estudo no campus Moca, no período noturno, e as minhas coordenadoras de estágio são a Cristiane Simões e a Cíntia Pettini. O meu estágio nesse semestre é sobre a EJA. Eu já falei um pouquinho sobre Paulo Freire, sobre a história da EJA, já falei sobre algumas dinâmicas, práticas de ensino, e queria continuar falando um pouquinho sobre as dinâmicas nesse vídeo, como a gente consegue criar atividades específicas para esse público. E a gente tem que pensar que sim, é um público diferenciado, a gente não pode simplesmente pegar outro material, outro plano de aula e simplesmente jogar para eles. Então não vai ter o mesmo resultado, não vai ter o mesmo engajamento, eles não vão se sentir valorizados e muito menos parte daquele conhecimento. Então, se a gente pegar e levar como consideração tudo que eles já sabem, tudo que eles trazem como conhecimento prévio, como uma coisa valiosa na produção de conhecimento, isso pode fazer com que eles aprendam ainda mais. Então, ter um aprendizado significativo para esse tipo de público é nossa maior prioridade. Então, a gente tem que pensar em como a gente vai conseguir fazer com que aquele conteúdo que a gente acabou de ensinar seja útil num futuro extremamente próximo para eles. Então, a gente tem que pensar muito nas atividades que a gente promove e sempre pensando, claro, no objetivo principal, que é como eles conseguem usar aquilo na realidade atual em que eles estão. Uma ideia que eu acho muito boa para esse tipo de público e para todos os outros, mas que para esse traz um gostinho de realidade, é o uso de músicas nos planos de aula. Então, conseguir entender o que cada música fala, o que cada música está demonstrando, as palavras do compositor, como elas têm, que efeito que elas têm quem está escutando essa música. Então, a gente tem que pensar em como a gente consegue fazer com que uma coisa que eles sempre conheceram passe a ganhar um significado diferente, a partir de um aprendizado um pouquinho mais eficiente, um pouquinho maior. Então, a gente tem que pensar em alguns passos que a gente tem que fazer antes de sequer planejar essa aula. É claro que a gente sabe que a aula, ela começa muito antes da aula mesmo. Então, ela começa no planejamento, ela acontece no encontro professor e alunos, e ela desenrola no processo de avaliação, de feedback e tudo mais. Mas a gente tem que pensar que tudo tem que ser muito bem estruturado, muito bem planejado, para que no momento do encontro, que é o nosso ápice, né, que é o ápice da aula, aquilo seja devidamente aproveitado, que os alunos consigam usufruir de cada coisinha que você quer ensinar para eles. Então, no caso de uma música, por exemplo, a gente tem que pensar que vale e muito a gente conversar com os nossos alunos, fazer como se fosse uma atividade de tudo sobre mim. Então, a gente consegue fazer como se fosse uma sulfite mesmo, até uma cartolina, se for o caso, em que o aluno ele tem que montar um pouquinho sobre quem ele é. Então, a gente pode fazer o seguinte, uma aula antes, a gente pede para que o aluno traga fotos, ou até mesmo a cópia de alguma foto, né, para não estragar, algumas colagens, né, algumas revistas de algumas coisas que eles gostam, algumas coisas que eles sonham em ter, como se fosse um mural de objetivos. Então, tudo que eles possam trazer para falar um pouquinho de quem eles realmente são. Então, isso acho que é a forma perfeita da gente começar esse projeto. Depois disso, vamos supor que no dia 27 de maio, que é a aula seguinte, os alunos eles terão uma folha sulfite ou uma cartolina, como eu disse anteriormente, e lá eles vão esquematizar a vida deles. Então, eles vão escrever bem bonito quem sou eu, colocar quem eles são, o que eles gostam, as músicas que eles gostam de escutar, os vídeos que eles gostam de assistir, os filmes que eles gostam de assistir. Aquilo vai ser uma espécie de portfólio para a turma. Então, eles vão conseguir enxergar o que eles são, o que eles vão se tornar depois que eles terminarem essa modalidade, esse processo. Então, vai ser bem bacana. Então, pensando no plano de aula, devidamente falando, vamos supor que eles vão ter a primeira aula desse projeto no dia 25 de maio. Então, no dia 25 de maio, os alunos vão ter uma aula de língua portuguesa, de redação, em que a professora vai pedir informações sobre eles. Então, vai falar o seguinte, gente, na próxima aula, eu quero que vocês tragam tudo que represente vocês. Pode ser fotos ou imagens que remetam algumas lembranças de vocês, algumas
alguns recortes de revista, qualquer coisa que vocês gostam ou alguma coisa que vocês pretendem fazer ou ter, como se fosse um mural de sonhos. A gente vai trazer tudo que represente quem a gente é. Então, esse é o primeiro passo de todos. Esse tipo de portfólio, ele é fundamental porque você consegue, como professora, sempre dar uma olhadinha, pensar, eu quero fazer uma atividade sobre música, mas qual que é o estilo musical que eles gostam? Dou uma olhadinha, pesquiso, entendo como que eles se sentem, então é muito bacana para esse tipo de coisa, e para sempre, né? Então é sempre bom a gente saber bastante do nosso aluno, construir essa confiança, a relação entre professor e aluno entre os outros alunos também. Então, só essa parte, essa aula, esse momento de todo mundo apresentar o que eles são, o que eles querem fazer, um conhecendo o outro, talvez um emprestando colagens para os outros, isso é um momento extremamente valioso. Então, a gente pode pensar, não, mas não tem nenhum conteúdo sendo trabalhado, mas tem coisas muito mais importantes sendo trabalhadas. Então, esse tipo de encontro entre os alunos, ele já produz uma aprendizagem extremamente significativa, eles conseguem entender a sociedade de uma forma um pouquinho diferente. Isso já é um ganho absurdo para esse tipo de aluno. Pensando depois, então, na parte do projeto que envolve, de fato, a música, a gente tem que pensar numa música que eles gostam bastante, que eles já escutaram, que eles estão sempre escutando por aí, uma coisa que traga boas memórias para eles, que eles consigam se identificar, e a partir daí a gente consegue entender parte da letra, o que ela está falando. Eu sempre penso, não sei o que acontece, eu sempre penso na música Garota de Ipanema, que é uma música que todo mundo conhece tão bem, a gente consegue analisar bastante sobre a letra, o que ela significa, como que a gente pode entender esse tipo de letra. Bom, agora eu vou mostrar para vocês algumas ideias de atividades que a gente pode fazer com uma canção, com uma música. Eu, como disse anteriormente, sempre penso na Garota de Ipanema, uma música que eu gosto bastante e que todo mundo conhece de muitos anos. Então, eu acho que ela é uma música conhecida, que traz bastante significado e que a gente pode trabalhar em cima usando vários tipos de atividades, misturando vários tipos de disciplinas. É bem bacana porque a gente consegue realmente desmembrar a música e conseguir ver tintim por tintim. Isso é muito importante. Então eu peguei aqui só uma partezinha, só o começo, para a gente conseguir analisar um pouquinho. A gente pode começar com uma discussão, perguntando para os alunos sobre a música, se eles conhecem, se eles já escutaram antes. Pode ser que a gente tenha um aluno na turma que saiba tocar o violão, que pode tocar para a turma, para o pessoal relembrar ou analisar um pouquinho melhor, então é mais uma possibilidade. Depois desse tipo de análise, de discussão, a gente consegue pensar na música em si. Então, perguntar para os alunos, o que vocês acham que essa música fala? Então, para quem que é essa música? Quem escreveu? Escreveu para quem? Por quê? O que significa isso? Vocês acham que eles acabaram juntos no final? É uma coisa que deu certo? Então, analisar e mostrar que as músicas, elas têm um conteúdo que vão muito além do que se vê. Que a gente consegue interpretar bastante, conseguir entender a postura do compositor, de quem que ele gostava, como que ele está lidando com esses sentimentos. Então, é uma possibilidade. Então, a gente já começa aqui com olha que coisa mais linda, mas cheia de graça. É ela, a menina que vem, que passa num doce balanço a caminho do mar. A gente pode perguntar para os alunos sobre os adjetivos, quais são as características que eles conseguem encontrar nessa parte da música, na música inteira. Então, falar sobre algumas expressões, por exemplo, cheia de graça, isso é utilizado nos dias de hoje? Eles continuam utilizando como utilizavam antigamente? Qual que é o significado dessa expressão? Então, a gente consegue entender também uma espécie de transformação das gerações, porque essa música tocava há bastante tempo, ela ainda faz sentido, porém as expressões mudaram um pouquinho. Então, a forma que as pessoas elas demonstram que amam outras mudou bastante, a forma delas falarem com as outras mudou bastante. Então, é importante a gente pensar como as coisas elas realmente mudaram. Então, como as gerações foram passando e muitas das coisas que a gente via antigamente já não funcionam da mesma forma. Então, é importante que a gente consiga falar um pouquinho sobre isso. Além disso, a gente pode falar, por exemplo,
Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. A gente fala cantando, né? Isso que é engraçado. Mas eles podem, por exemplo, falar sobre rima, a gente pode falar sobre poema em si, pedir para os alunos fazerem um poema, para eles conseguirem fazer algumas rimas inspiradas na música, pensar em algumas palavras que possam rimar antes de fazer esse poema ou essa parte. Então, a gente consegue resgatar muitas coisas que eles já conhecem, que eles já viveram e vão colocar num papel de uma forma bastante diferente. Então, a gente está pegando o que eles já sabem, adaptando para aquele momento e fazendo com que eles tenham um significado, um entendimento completamente diferente de uma coisa que eles já conheciam há muito tempo. Então, isso é muito importante, a gente pensar, a gente não está tirando o valor de tudo aquilo que vocês já sabem. A gente está valorizando e, mais do que isso, trazendo um novo significado para isso. Então, para que você consiga entender muito mais de muitas formas diferentes. Então, isso é muito importante, a gente conseguir mostrar para o aluno que a forma que ele pensa ajuda muito na construção do que ele está aprendendo agora. Ele não é uma tábula rasa, ele tem muito, muito, muito que ele já sabe, e isso não vai atrapalhar, isso só vai ajudar. Então vai trazer outras formas de pensar, outras formas de agir, e isso é apenas um dos nossos papéis como docentes da EJA, e é maravilhoso. Na terceira parte, então, a gente tem por que estou tão sozinho? Por que tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. E mais um montão da música, né? Que aí é só o comecinho. A gente pode falar sobre interjeição, voltar a falar sobre as rimas. Então é uma música muito, muito rica nessa questão de aprendizado. A gente consegue mostrar bastante coisa para os alunos, mostrar para eles que eles conseguem identificar algumas formas de linguagem que talvez eles não sabiam que sabiam, resgatar algumas informações que eles já têm dentro de si, mas de uma forma um pouquinho mais bem explicada. Então a gente consegue mostrar para o aluno uma coisa que eles conhecem, mas de uma forma completamente diferente. E isso é extremamente importante numa modalidade como essa. Qualquer uma, né? Mas eu acho que na EJA ainda mais. Conseguir mostrar para os alunos que eles sabem, e sabem muito. O que eles vão fazer durante as aulas é mais ou menos formalizar o que eles já sabem e aprender muito mais em cima disso. Então isso é importante que a gente consiga colocar na cabeça dos nossos alunos, que eles trazem assim muita coisa boa para a aula, que eles são nossos protagonistas, a gente só está ali facilitando a aprendizagem. Então eles são aqueles que dominam a aula, que são o centro de atenção, a gente está lá para ajudar, a gente está lá para facilitar, para mediar esse conhecimento, esse aprendizado. E quando ele entende que ele é a fonte do conhecimento, que a gente está ali só para lapidar, isso torna muito mais valioso, é muito importante. Uma outra possibilidade é a gente explorar um pouquinho aqueles que escreveram a música, então a gente pode pedir para os alunos pesquisarem um pouquinho sobre Tom Jobim, que está aqui na foto, sobre Vinícius de Moraes, o que eles estavam fazendo naquele momento, de onde surgiu a ideia para tocar essa música, né, para poder compor essa música, quem que era a garota de Ipanema, o que estava acontecendo. Então, assim, são informações que a gente acha com bastante facilidade na internet, porém não é certeiro, né, que os alunos vão ter esse tipo de ferramenta. Então, a professora pode trazer algumas revistas, alguns livros, ou até mesmo a informação impressa para os alunos conseguirem ler, entender, discutir um pouquinho sobre quem eles eram, onde eles estão hoje, qual que foi a influência dessa música na vida dos dois, de todos eles. Então essa música tem bastante pano para manga. É legal porque a gente pode mostrar algumas entrevistas feitas por todos eles. Então caso a escola tenha algum tipo de multimídia, alguma sala para isso, ou um retroprojetor, eu sei que é bastante difícil, mas caso tenha, a gente consegue mostrar um pouquinho do que há por trás da música e o que fez com que ela se tornasse o sucesso que é hoje. Então, a gente consegue explorar muito mais do que a letra nos mostra, a gente consegue falar de muitas coisas que estão por trás. Então, é importante a gente conseguir pensar que não necessitamos de muitos materiais, de algumas coisas absurdas para construir uma boa aula. A gente tem que pensar que a nossa maior ferramenta é a confiança que a gente está criando com os nossos alunos,
a valorização de cada um deles. Então, esse tipo de relação já é fantástica e já constitui no docente uma arma valiosíssima, que é o amor pela profissão. Então, a gente conseguindo mostrar para os alunos a importância de cada um deles e trabalhando com coisas que eles já conhecem, que são até que simples, né? Na visão de muitas pessoas, a gente já consegue fazer um ótimo trabalho. E isso é fundamental. Bom, eu quis mostrar para vocês um tipo de aula, né, um tipo de projeto com uma canção incrível que muita gente conhece. Como eu falei, que dá muito pano para manga, a gente consegue fazer bastante coisa mesmo. E é só um dos exemplos de coisas que a gente consegue fazer para que os alunos eles consigam atingir os seus objetivos. Então, me parece que quanto mais simples, entre aspas, for o material que a gente usa para esses alunos, mais valorizados eles se sentem e melhores eles se sentem na questão de capacitação. Então, a gente, às vezes, trazendo um currículo para eles fazerem, para eles preencherem, um folheto de supermercado para eles conseguirem entender o preço, como que a gente consegue fazer adição, subtração, divisão. Então, coisas do dia a dia, coisas que eles conseguem tocar, entender a função e a importância, parece que são os melhores materiais que a gente pode ter para esse tipo de modalidade. A gente consegue mostrar que aquilo é uma coisa que eles já conhecem, porém não tem o total conhecimento, de uma forma que eles consigam utilizar de uma forma mais avançada, digamos assim. Então, a gente preparando os alunos para uma entrevista de emprego com algumas perguntinhas, preenchendo o currículo junto com eles, é uma coisa que eles vão levar para a vida. E eles sempre vão entender e sempre vão se lembrar disso. É uma coisa muito importante. Então, a gente pensar em atividades e planos de aula que consigam resgatar aquilo que os alunos querem aprender, querem mais do que tudo realizar, é a maior fonte de inspiração que a gente pode ter. E é o melhor tipo de material que a gente pode ter para eles. Então, ao pensar numa aula para Regia, eu sei que muitas vezes o professor, ele não tem muito suporte. Então, muitas vezes a escola não fornece aquilo que ele precisa, mas assim, pensem com carinho, docentes da EJA, sobre tudo que eles realmente conseguem aprender com aquela informação que você está passando para eles. Então, pensem com carinho em tudo que a gente pode passar e transmitir para esse tipo de aluno e o quão gratos eles estarão após tudo isso. Então, eu acho que, como eu disse, o carinho e o amor é a nossa maior arma nessa modalidade. Eu sei que é muito difícil mesmo, mas a gente tem que tentar o máximo para que esses alunos eles consigam ser inseridos da maneira correta na sociedade, da forma que eles querem, que eles consigam arrumar um emprego, que eles consigam realizar os sonhos, e isso pra gente é combustível, com certeza. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês consigam usufruir de algumas ideias, a gente consegue compartilhar tanta coisa legal, eu acho que esse compartilhamento faz com que a gente cresça muito como professora, como cidadã, como docente, enfim, é incrível. Agradeço muito pela oportunidade, espero ver vocês em breve. Tchau, tchau!